É uma honra poder estar aqui na Expo Elevador, poder representar o Confea, poder representar o nosso presidente Vinícius Marques no Confea. Então, o Confea está aqui presente, com a presença não só do Confea, mas do sistema Confea CREA e Mútua. Convido a todos depois para estar ali conosco no nosso stand, conhecer um pouco desse trabalho. É um stand conjunto, inclusive, com a BNT. O pessoal da BNT vai falar um pouquinho depois de mim aqui. Então, a gente dividiu essa palestra, porque a ideia é a gente conversar e ter um diálogo fluido. O sistema Confea CREA hoje ele atua para a proteção da sociedade. A gente acredita que ao contratar um profissional legalmente habilitado, você está protegendo não só aos seus, mas aos que permeiam, aos que lhe circulam. Então toda a sociedade tá aqui, se sente aí segura. Então a ideia aqui é a gente brincar um pouco com segurança, transporte, atualização normativa e sistemas, muito mais numa função institucional do que é o papel do sistema Confea CREA nesse bojo todo, do que trazer inovação ou de uma forma mais incisiva, como a gente teve há pouco, né, a apresentação do Maíso, que diferente do Brasil, né, normativa aqui, o pessoal acha que não é obrigatório, né? O dia a dia do engenheiro é obrigatório o uso, né? Todo engenheiro de campo sabe disso. Na Europa é obrigatório o uso a partir do momento que ela entra em vigor, né? Aqui o pessoal ainda fala, não, é obrigatório, mas não é. A lei não obriga e sempre fica essa celeuma. Então, o objetivo nosso é puxar um pouco para a ética e trazer. Eu vou pular um pouco, eu me chamo Gutenberg Rios, hoje eu estou conselheiro federal no Confea pela modalidade de engenharia industrial, sou engenheiro mecânico de formação, sou diretor financeiro do Confea também, atuo, e aí muito em conjunto, pessoal, quero agradecer ao Marcelo aqui da ABL, a ABL também sempre uma parceira muito grande, muito forte nas nossas ações. Vou me limitar a isso, depois quem quiser pode acessar o meu Instagram lá, Gutenberg F. Rios, e aí quiser entrar em contato e tudo, sinta-se à vontade. Qual que é o objetivo nosso aqui? É chamar a atenção para alguns pontos, né? Claro que numa feira de elevador parece ser redundante, né? A gente falar que o elevador tem um cunho social, ele permite aí a mobilidade de quem tem algum tipo de locomoção reduzida, mas ele também permite, né, a integração social dos seus pares, né? Ele permite a modernização e ele permite a gente subir verticalmente aí nas cidades, né? Então, apesar de chover no molhado, né, mas o óbvio precisa ser dito, então eu deixo essa introdução, sem contar que tem impacto direto aí em como a gente pensa não só os prédios, não só as edificações, mas também a ocupação urbana. Então é de fundamental importância a gente ter alguns pontos aí em mente. Tá, quero trazer aqui alguns dados que são um pouco alarmantes, e aí eu agradeço mais uma vez o pessoal da ABL que nos ajudou a levantar isso, e aí eu deixo também um insight para a gente pensar, a gente precisa ter um repositório de informações atualizado. Então, essas informações elas são todas com dados secundários, então a gente tem que ficar pesquisando, liga para um, liga para outro, a gente não tem uma fonte, tipo um IBGE da vida que resume todos os números, tá, gente? Então a gente traz com dados secundários, agradeço a ABL, ao próprio CREA São Paulo também, que nos ajudou, mas olha só que número, elevador e escada rolante é seguro pra caramba, mas olha só, infelizmente, no ano passado a gente registrou algo em torno de 46 mortes, tá? Ou óbitos, né, devido a acidente. Isso representa mais ou menos um crescimento de 15% em relação ao mesmo dado de 2023, então, o que nos preocupa, não era para ter essa quantidade de número, tá? E aí, o que é que representa isso? Não, quais são os principais motivadores disso? Um deles, falta de manutenção, falta do responsável pela manutenção, 65% dos casos que houveram óbitos, você não tinha um responsável técnico respondendo por aquele equipamento, pela manutenção daquele equipamento, na instalação. E muitos elevadores em uso, e aí um dado maior ainda, tem mais de 20 anos de uso. Então a gente está falando de uma atualização de norma que a gente viu há pouco, vai passar a cabine para quase 5 metros quadrados ali na projeção. Então os elevadores que hoje não conseguiriam atender ou não tem vão para expansão, a gente já vai ter alguma dificuldade para atualizar esses elevadores. Espero que os novos prédios aí que estejam sendo pensados já sejam pensados com um tamanho de projeção maior para atender ali o 4,8 metros quadrados, né, até 1.500, dado agora, eu peguei da palestra anterior, tá, gente? Estou só citando o meu antecessor. Então, quando a gente fez esse levantamento, a gente está trazendo aqui os principais pontos, né, o que aflorou a nossa vista lá. Então, manutenção inadequada ou inexistente das cabines, os equipamentos sem certificação, falta de fiscalização, e aí
de uma forma congênita, tá? Não só de um ou dois, mas de vários órgãos, né, que são envolvidos. Uso indevido e excesso de lotação é aquele negócio. Às vezes o cara bota até um elevador de acessibilidade e usa ele para carga. Então, isso gera acidente também. As pessoas às vezes não entendem que aquela solução é para um determinado requisito, né? Ou o próprio cálculo de tráfego que antecede, ele acaba sendo prejudicado ou negligenciado durante o uso. E o outro, lamentavelmente, é acobertamento profissional, que é o vulgo canetinha. É o cara que só assina e nunca vai. É o cara que vende o serviço, não, eu faço parte só da parte da documentação técnica. Não é esse tipo de cara que a ética da nossa profissão exige. Então, não existe só documental, não existe só acompanhamento documental, tá? E é importante a gente falar isso. Você pode ter perícia no âmbito documental depois do BO feito, mas mesmo assim você vai ter que ir lá e fazer a prova, vai ter que fazer toda a inspeção. Então é interessante isso. E é importante que a gente sempre tenha isso em mente, tá? Nosso código de ética não permite resolver só documentalmente. Eu estou passando rápido porque eu tenho 15 minutos só. Foi? Foi. E aí, a gente está falando aqui de uma coisa que é base normativa e atualização técnica, né? Há pouco tempo atrás a gente estava falando um pouco de ISO, né, a atualização da ISO, e quais são os pontos aí que a gente tem. Primeira lei, e aí eu estou falando de sistema, essa primeira linha, 5.194, é a que instituiu o sistema Confea CREA Mútua, tá? A resolução 1090 do CONFEA, de 2017, uma decisão normativa 111/17 também, e o que eu estou trazendo aqui, o Código de Ética Profissional, que é onde a gente baliza. Gente, profissionais da engenharia, não há demérito nenhum você se limitar à sua especialidade. Você buscar um especialista quando preciso. Ninguém, né, eu costumo dizer que nenhuma engenharia é estanque suficiente para ser autossuficiente, sem depender das outras. Então, as engenharias elas trabalham em conjunto. Nós somos multidisciplinares. Nós precisamos entender isso, não só no mercado, como no exercício da nossa profissão. Então, o código de ética é uma coisa que a gente precisa prevalecer, porque é ele que vai nos levar à excelência, seja profissional ou da aplicação aí de normativa. Um outro adendo muito importante que o Marcelo estava nos lembrando foi a atualização da 207, que era uma norma do Mercosul, antiga pra caramba, muito eficiente, tanto é que perdurou durante muitos anos, mas crescia de atualização, dado até o volume de acidentes que estava acontecendo. E aí ele veio pela 1858, e outra, uma evolução normativa como instrumento de segurança e a busca pela excelência. Então, a gente atualizar uma norma, entenda que uma norma ela é um conhecimento coletivo que é solidificado num documento. E esse documento ele é compartilhado. Então, hoje, graças ao nosso presidente, eu vou fazer um jabá aqui com muito orgulho, nosso presidente Vinícius Marquesi, que abriu gratuitamente as normas, a consulta à norma pelos profissionais da engenharia e agronomia, ela é gratuita, graças a um convênio que o CONFEA assinou com a BNT. Então, sinta-se à vontade em consultar essas normas e consumir elas quanto mais. Então, hoje é gratuito. Então, não tem mais o porquê a norma é cara. Não existe mais esse discurso para a gente, tá? Então, vamos aproveitar isso. E o que? Pronto. E qual é a importância dessa segurança e dessa conformidade? Primeiro que conformidade é a gente tornar conforme. Então você está melhor ou pior em relação a um padrão. E esses padrões estão constantemente em alteração. Seja por uma necessidade de adequação da tecnologia, seja por uma necessidade de adequação de material, ou até mesmo de uso. Você tem, inclusive, as próprias instalações sendo alteradas, né? Então você teve um uso alterado, seu cálculo de tráfego ali, ele vai precisar ser atualizado e você vai eventualmente precisar fazer um retrofit, uma substituição, ou até mesmo, né, ampliar ali seu número de equipamentos de elevação. Então, qual que é essa importância? E por que a gente fala do RIA? RIA todo mundo conhece aqui, né? Relatório de inspeção anual, todo mundo está familiarizado com o RIA. Então, o RIA, ele está hoje mais na eficiência técnica. Alguns municípios têm leis que exigem o emprego do RIA em todo o elevador, mas isso não é de abrangência nacional, tá? Então, o relatório de inspeção anual, ele é optatório. Então, eticamente, você deve fazer. Se você está buscando a excelência técnica no exercício da sua profissão, você vai fazer aquilo e vai oferecer para o seu cliente. Guto, existe uma lei federal que exige? Ainda não. Existem algumas municipais, nós estamos trabalhando, o município de São Paulo está à frente disso, acho que Rio de Janeiro, né, Minas Gerais também, né, Marcelo? Então, a gente está trabalhando para conseguir trazer isso. Para que a gente consiga essa avaliação técnica mais abrangente,
O que ele traz? Os testes, né, de sistemas críticos de segurança, e aí sempre no intuito de trazer uma atualização, de trazer se aquele dispositivo está ou não funcionando. Não adianta nada a gente ter airbag no carro, mas se no momento da colisão ele não acionar. Então, se a gente tem um dispositivo, a gente precisa testar e ter certeza de que ele está ali apto. Conformidade com normas atualizadas, é o RIA que vai te trazer isso, porque eventualmente no RIA você vai falar, ó, o teu projeto foi com base nessa norma, essa norma está sendo atualizada, e ele já vai apontar alguma necessidade, ou de atualização ou não, e aí depois você parte com um estudo de viabilidade, se é viável, se não é, se é possível atualizar. Então, como a gente viu agora há pouco, a ISO, alguns prédios aí vão ter alguma dificuldade por conta do tamanho da caixa. Então, se não for, a engenharia está ali para arrumar a solução, né? Então, a gente vai estudar, vai apresentar algum nível de solução. E o diagnóstico preventivo de falhas. E aí, mais uma vez, a sugestão, se a gente fizer isso e tiver algum repositório que possa reportar esse RIA, para que ele transforme isso em dados e a gente consiga entender melhor o funcionamento dos equipamentos do setor, a gente vai conseguir ser mais assertivo, tanto em momentos de fiscalização, como de prevenção de acidentes também. Lembra que a gente está aqui para proteger a sociedade, né, no final do dia. E aí o cara fala, mas eu já faço a manutenção, o pessoal já me dá o relatório. Tá, uma coisa é o RIA, que é uma inspeção anual, que ela provoca todos os sentidos e todos os sistemas do elevador, e a outra é aquela mensal, quinzenal, e aí o teu programa de manutenção que vai estabelecer essa periodicidade. Mas um não confunde com o outro. Uma coisa é a manutenção rotineira, que é aquela que precisa ser executada. Você precisa trocar determinados componentes do sistema, você precisa fazer um ou outro teste, você precisa verificar ali se os equipamentos ou os dispositivos estão íntegros, estão aptos e funcionais. Isso numa rotineira, você vai pegar e vai fazer, e vai resolver. Só que anualmente você vai fazer um check-up geral, né? Acho que a maioria de nós aqui procura um médico pelo menos uma vez por ano. Faz uma série de exames, depois você volta para o médico e ele vai te receitar ali ou não algum nível de tratamento, algum nível de acompanhamento. Ou se for algum rito, você fala, ó, interdita, vamos fazer a operação, né? Não, então, cara, se tiver em risco, ó, interdita o elevador porque ele não está em condição de uso, vamos preservar a vida de quem está usando aquele elevador. Então, eu trouxe. E o outro, e aí a gente fala assim, tá, Guto, tudo bem, e o CONFEA e o CREA? Como que a gente pode associar isso, ou como que a gente pode trabalhar em conjunto? Que a ideia do sistema CONFEA e CREA é atender a sociedade, né? Desde o nosso juramento, né? Não vamos deixar ofuscar pelo brilho excessivo da tecnologia, mas eu trabalho para o bem do homem. Esse é o juramento de todo engenheiro. Então, quem passou por esse juramento deve lembrar o trecho. Mas, e aqui é uma ideia baseada num PDCA, tá? De como a gente pode atuar. E aí, pensando em um banco de dados, que a gente possa fazer esse banco de dados aí de uma forma integrada, que a gente possa consultá-lo e extrair ali resultados, né? Então, a integração de síndicos e prefeituras, e aí lembrando que a gente tem legislação municipal, a nossa ideia é levar isso para o âmbito federal, oferecer checklists técnicos e obrigatórios, e aí a gente conta com a ajuda da ABL e dos próprios fabricantes, que detêm o conhecimento e que auxiliem, inclusive, às vezes até de forma integrada com a fiscalização, tá? Curso de capacitação sobre segurança, então a ideia é prevenir, então vamos todos mundo conversar a mesma língua, né? E a outra, campanhas educativas para os usuários. Então, não só da necessidade do profissional técnico habilitado, como da empresa que esteja apta a exercer aquele tipo de atividade. A empresa tem ali o seu registro dentro do CREA, né, para trazer essa conformidade, essa segurança aí aos responsáveis pelas instalações. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou bater o tempo. Então, na hora da sua... O que a gente vai buscar, então, para agir? Atualização normativa, elevar a cultura técnica e a ética, que é um dos papéis que a gente precisa fazer isso. A gente tem um código de ética extremamente apurado, extremamente, como é que se fala? Atuante e extremamente moderno, que a gente precisa começar a atuar mais. A gente precisa conhecer esse código de ética e a gente precisa atuar em prol da própria sociedade, tá? Trazer a segurança no transporte vertical, e aí a gente acredita que começa com a responsabilidade, não só do técnico, mas a responsabilidade de quem usa também, por isso que a gente fala em comunicação. Então as pessoas precisam saber para que aquele dispositivo foi planejado, para que aquele projeto foi feito, para atender qual demanda, e conseguirem utilizar, né, ou ter a sua demanda atendida dentro dos parâmetros de projeto e de estudo. Então é ligar esses gaps. E o outro, trazer esse engajamento CREA com a sociedade e com entidades como, a exemplo da ABL, né, que possam nos capilarizar e que possam nos dar sinergia de ações, tá?
Agradeço a todos vocês com 1 minuto. Então, espero que todos tenham. Eu vou ficar no stand do Confea CREA São Paulo. Quem quiser trocar uma ideia, quem quiser procurar pelo Instagram também, me predisponho a responder. Sinta-se à vontade. Obrigado pelo tempo e a paciência de todos vocês.